Pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Na nossa aula de hoje, vamos falar um pouco sobre bombas, sua classificação, os tipos, características e as principais peças, ok? Então vamos lá. Então, conceito básico, o que é bomba? Bombas são máquinas operatrizes hidráulicas que transferem energia ao fluido com a finalidade de transportá-lo de um ponto a outro. Então, ele vai transformar a energia cedida pelo motor da bomba, em energia de pressão. Então, recebe energia de uma fonte motora qualquer e cedem parte dessa energia ao fluido, sob forma de energia de pressão, energia cinética ou ambas. Isto é, aumentam a pressão do líquido, a velocidade ou ambas as grandezas. Tá? Então, quais são as formas de acionamento das bombas? Então, as principais formas de acionamento são motores elétricos, que é a forma mais usual, motores de combustão interna, pode ser um motor a diesel, por exemplo, muito utilizado em sistemas de irrigação, e bombas aí de controle, de combate a incêndios. Pode ser utilizado também turbinas, em sua grande maioria aí, turbinas a vapor. A classificação das bombas. Então não existe uma terminologia homogênea sobre as bombas, pois existem vários critérios para designá-las. Entretanto, a gente pode classificá-las em duas grandes categorias, tá? Que são as bombas centrífugas, também chamadas de turbobombas, e bombas volumétricas, ou de deslocamento positivo. Tá? Então aqui a gente tem um exemplo de uma bomba, de uma turbobomba, e aqui de bombas de deslocamento positivo. Tá? As bombas centrífugas, então esse tipo de bomba ele tem como princípio de funcionamento a transferência de energia mecânica para o fluido a ser bombeado em forma de energia cinética. Então, por sua vez, essa energia cinética é transformada em energia potencial, energia de pressão, sendo esta a sua característica principal. O movimento rotacional de um rotor inserido em uma carcaça, no corpo da bomba, então aqui a gente tem a carcaça da bomba, então o corpo da bomba, é o órgão funcional responsável por essa transformação de energia que vem do motor em energia de pressão, que vai ser colocada no líquido para que essa água saia de um ponto A e vá até um ponto B. Classificação de bombas. Então, em função do tipo e forma dos rotores, as bombas centrífugas podem ser divididas aí na seguinte classificação. Eu posso ter as radiais ou puras, quando a direção do fluido bombeado é perpendicular ao eixo de rotação. Então aqui eu tenho um exemplo, onde é que o mouse está passando. Então a água entra aqui e perpendicularmente ela sai aqui, após passar pelo rotor. Eu tenho a de fluxo misto ou semiaxial, quando a direção do fluido bombeado é inclinada em relação ao eixo de rotação. Então tem uma leve inclinação nessa axial, semiaxial. E eu tenho o fluxo axial, onde a direção do fluido bombeado é paralela em relação ao eixo de rotação. Tá? Então, da mesma maneira que o fluido entra aqui, ele vai ser encaminhado para a tubulação. Então, ela é paralela. Tá? Ela vem nesse mesmo sentido. E aqui na semiaxial, ela tem uma leve inclinação aqui no bombeamento dela. Tá? Então, o exemplo está aqui, radial, então perpendicular. O fluxo misto ou semiaxial tem uma leve inclinação de saída, por conta da construção, do modelo de construção do rotor. E a axial, que ela é paralela, então é como se fosse pás de ventilador. Tá? Então, essas hélices é que dão a energia para o líquido. Bombas de deslocamento positivo. Então, ao contrário das bombas centrífugas, esse tipo de máquina tem por característica de funcionamento a transferência direta de energia mecânica cedida pela fonte motora em energia potencial, ou seja, em energia de pressão. Essa transferência ela é obtida pela movimentação de um órgão mecânico da bomba que obriga o fluido a executar o mesmo movimento do qual ele está animado. O líquido
sucessivamente enche e depois é expulso dos espaços com volumes determinados no interior da bomba, daí resultando no nome de bombas volumétricas. Então ele enche uma cavidade, né, e ele é expulso, então ele vai por volumes. Tá? A variação destes órgãos mecânicos, né, existem muitas variações, pode ser embolos, diafragmas, engrenagens, parafusos, então tem vários tipos de bomba. Há uma grande quantidade de variações desses órgãos que dão esse movimento para o líquido. Tá? E é responsável pela variação na classificação dessas bombas também volumétricas, né, ou de deslocamento positivo, as quais elas podem se dividir em bombas de embolo ou alternativas e bombas rotativas. Tá? Então aqui eu, por exemplo, vou ter uma bomba de embolo. Então as bombas de embolo, o órgão que produz o movimento do fluido é um pistão. Tá? Em movimentos alternativos, aspira e expulsa o fluido bombeado, como é demonstrado na figura abaixo. Então eu tenho no ponto 1 uma válvula de admissão, no ponto 2 aqui a válvula de descarga, tá? E no 3 e 4 aqui o movimento de aspiração e de descarga. Então ele puxa, né, ele sai ali, entra o fluido dentro do orifício, fecha essa válvula de admissão. Quando o pistão empurra, ele abre a válvula de admissão, de descarga, né, e encaminha-se e expulsa esse fluido da câmara. Tá? Então ele vai pegar esse movimento aqui, ó, tá? Que a gente tem. Então ele enche um reservatório e expulsa aquele volume que preencheu todo aquele reservatório. Tá? Então o princípio de movimento de funcionamento, a movimentação de aspiração com consequente fechamento da válvula de descarga e abertura da válvula de admissão, né? Preenchendo de fluido o volume 1. O movimento de descarga com a abertura da válvula de descarga e fechamento da válvula de admissão, esvaziando o fluido do volume 1, imprimindo-lhe energia potencial, ou seja, uma energia de pressão. Então, algumas observações gerais sobre esse princípio. A descarga através da bomba é intermitente, né? Ou seja, ela vai em fluxos, né, em volumes. A pressão varia periodicamente em cada ciclo, então não é uma pressão constante. E essa bomba é capaz de funcionar como bomba de vácuo, caso não haja fluido a aspirar. Então ela pode funcionar como se fosse uma bomba de vácuo também. Okay? Aqui a gente tem alguns exemplos de bombas rotativas. Então a denominação genérica bomba rotativa designa uma série de bombas volumétricas comandadas por um movimento de rotação. Daí a origem do nome, né, de rotativa. Então as bombas rotativas podem ser de parafuso. Tá? Então a gente tem um exemplo aqui, ó, uma bomba de parafuso, de engrenagem, de palhetas, né, ou de lóbulos, tá? Entre outros modelos aí, mas as principais são essas. O funcionamento volumétrico de todas elas consiste no enchimento dos interstícios entre o componente girante e a carcaça, tá? Sendo que a somatória de todos eles, menos o vazamento natural, que é devido à recirculação do fluido, corresponde à vazão total fornecida pela bomba. Então, nessas bombas, quando a velocidade é constante, a descarga e a pressão são praticamente constantes, embora, rigorosamente falando, haja apenas flutuações. Tá? São pequenas flutuações que acabam sendo desprezíveis. Então aqui a gente tem modelos aí animados, né, de como funcionaria essas bombas. Então, nesses interstícios entre as engrenagens, né, entre os parafusos, aí, lóbulos e palhetas, tá, essas cavidades, esses espaços se preenchem de líquido e esses órgãos acabam dando a movimentação, né, a energia, cedendo energia para o fluido que é conduzido pela tubulação. Ok? Vamos ver então nessas bombas centrífugas a sua classificação. As bombas centrífugas são geralmente classificadas por sua configuração mecânica geral. Tá? As características mais importantes, as quais incluem virtualmente todas as bombas centrífugas, a gente vai ver a partir de agora nos próximos slides. Mas aqui a gente tem um esqueminha, né, de como funciona basicamente essa bomba. Então eu tenho aqui a sucção, tá? Que ela vai entrar paralelamente aqui ao eixo central do rotor da bomba. Tá? Então ela entra ali e vai passar por essas
por dentro do rotor, né, sendo conduzida. Esse movimento centrípeto vai gerar energia, tá, que vai movimentar esse líquido, dar a pressão dele e fazer com que ele saia aqui, né, na região de alta pressão, no recalque, tá bom? Bomba centrífuga com rotor em balanço. Então, a partir de agora, a gente vai ver um pouco da classificação. Então, neste grupo de bombas, o rotor ou rotores são montados na extremidade posterior do eixo de acionamento, que, por sua vez, é fixado em balanço sobre um suporte de mancais. Este grupo de bomba é subdividido em bombas de monobloco, onde o eixo de acionamento da bomba é o próprio eixo do acionador, e bombas não monobloco, onde o eixo do acionamento da bomba é distinto do eixo do acionador, né? Ou seja, o eixo da bomba é diferente do eixo do motor, tá, que está acionando. Então, o acoplamento entre eixos pode ser realizado por uma luva elástica. Tá? Então, posso ter os dois modelos, onde o próprio eixo do motor é o eixo que aciona a bomba, ou posso ter esses eixos separados. Okay? Então, aqui eu tenho um exemplo de uma bomba centrífuga com rotor em balanço, simples estágio monobloco, aonde, observem, o eixo de acionamento aqui, ó, o eixo que vem do motor é o mesmo eixo que aciona o rotor da bomba, tá? Então, um único eixo, tá? Tá aqui, ó, um único estágio, né? Um único rotor, monobloco, eixo do motor aciona a bomba, ok? E aqui eu tenho uma bomba centrífuga com rotor em balanço, simples estágio, bomba e motor separados. Então, observem que o eixo aqui, ó, ele está ligado diretamente com o rotor aqui, porém, eu não tenho aqui, ó, um motor que vai acionar. Então, o eixo do rotor da bomba é diferente do eixo acionador, ou seja, do eixo do motor, ok? Então, um único estágio, não monobloco, eixo do motor separado do da bomba, tá? Então, eu tenho dois eixos aí. Bomba centrífuga com rotor entre mancais. Então, nesse grupo de bombas, o rotor ou rotores são montados num eixo apoiado por mancais em ambas as extremidades, e os mesmos situam-se entre eles. Esse grupo pode ser subdividido em bombas de simples e múltiplos estágios. Então aqui eu tenho um exemplo de uma bomba com rotor entre mancais, simples estágio, bomba e motor separado. Okay? Aqui eu tenho uma bomba centrífuga com rotor entre mancais, multiestágios, bomba e motores separados. Então aqui eu tenho um exemplo de como o líquido se movimenta entre os diferentes rotores. Tá? Eu tenho mais de um rotor que vai fornecer energia para o líquido. Tá? Então aqui eu tenho os dois mancais, geralmente em mancais com rolamento, e eu tenho os múltiplos estágios aqui. Tá? Então vários estágios, vários rotores, a qual o líquido vai ganhar energia. Então quando eu preciso de uma quantidade de pressão muito grande, geralmente a gente tem mais de um estágio dentro da bomba para os rotores conseguirem dar energia necessária para esse líquido. Eu posso ter uma bomba centrífuga tipo turbina, que são bombas verticais. Essas bombas podem ser subdivididas em bomba de poço profundo, bomba tipo barril, can, e bombas de simples estágio ou múltiplos estágios aí com rotores radiais ou semi-axiais. Tá? Então eu tenho aqui, por exemplo, uma bomba de poço profundo. Tá? Então essas bombas aí, elas são bombas que conseguem fazer uma elevação aí, né, em termos de altura manométrica muito boa. Ela consegue dar uma pressão adequada e retirar água de um poço mais profundo e levar para um reservatório, né, para uma caixa d'água. Eu tenho essa bomba tipo barril, né, uma bomba tipo can. Agora a gente vai dar uma olhadinha nos componentes das bombas centrífugas e suas principais características. Tá? Então aqui eu tenho uma bomba de simples estágio, tá, com todos os seus componentes. Então, um anel de desgaste, tampa de pressão, né, a luva protetora de eixo, o aperta-graxeta, indicador de nível de óleo, suporte de mancal, tampa de suporte de mancal, o eixo, a parte de rolamento aí dos mancais, o anel, aqui o anel centrifugador, as graxetas, o anel cadeado, né, o rotor, o corpo espiral da bomba, que também a gente chama de voluta. Então a gente vai ver alguns desses
dessas peças aí, a partir de agora, não vamos ver todas, tá? Mas vamos ver algumas das principais na sequência, ok? Aqui a gente tem a bomba de múltiplos estágios, tá? Então, muito parecida, né? Então tem os rotores aqui, anel de desgaste, corpo de sucção, luva distanciadora, tampa de mancal, o eixo, suporte de mancal, luva protetora de eixo, luva de estágio, tá aqui, né? Corpo de estágio, rolamento, anel centrifugador, difusor do último estágio. Esse difusor ele tem a função de conduzir o fluxo de água que sai dos rotores para chegar ali na zona de alta pressão, tá? Então, em cada rotor ali eu vou ter que ter um difusor, né? Então tem um difusor intermediário, né? Difusor de último estágio também, que vai conduzir essa água, né, de um rotor para o outro. E aí o corpo de pressão, que é aquela zona de alta pressão, tá? O rotor ele é um componente giratório, dotado de pás, que tem a função de transformar aí a energia mecânica de que é dotado em energia de velocidade e energia de pressão. Em função da velocidade específica da bomba, o rotor pode ser do tipo radial, semiaxial ou axial. Quais são os critérios para a seleção de tipos de rotores? Então, o rotor ele vai estar ligado diretamente com o tipo de fluido que eu vou bombear, ou seja, com as características do líquido que eu vou bombear. Por exemplo, aqui, ó, líquidos limpos ou com baixa quantidade de sólidos em suspensão, sólidos de pequenos diâmetros ou não abrasivos, eu posso utilizar rotores radiais, fluxo simples ou duplo, fechado, rotores semiaxiais, fluxo simples ou duplo, fechado ou aberto. Líquidos viscosos sem sólidos, rotores radiais, fluxo simples ou duplo e fechado. Líquidos com sólidos em suspensão e tamanho de sólidos máximos de acordo com o manual técnico, né, do fabricante da bomba, então rotores com 1, 2 ou 3 pás, dependendo do tamanho dos sólidos, sendo esse rotor fechado. Água com peixe, batata, laranja e outras frutas, no caso de bombas para agroindústrias, né, rotor de pá única e fechado. Esgoto bruto sem pré-gradeamento com fibras longas, rotor de pá única, fechado. Lodo e material fibroso com fibras curtas, com pouco teor de gás ou ar, rotor radial de 2 ou 3 pás, aberto. Lodo com alto teor de gases e ar, rotor de pá única, fechado ou rotor recuado. Caldo de cana com baixa quantidade de bagacílio, rotor radial fechado. Com média quantidade de bagacílio, rotor radial com 2 ou 3 pás fechado. E caldo com bagacílio após a primeira moenda, quando da não utilização do cuscuz, rotor de pá única, fechado. Então observem que dependendo do tipo de líquido que eu vou bombear, eu vou utilizar um tipo diferente de rotor dentro do corpo da bomba, ok? Então aqui eu tenho os exemplos desses rotores que a gente falou, né? Então rotor fechado radial de fluxo simples, rotor de dupla sucção, então quando tem duas sucções aí, né, ele entra em duas partes do rotor, né, cada um rotor segmentado. Rotor fechado radial de 3 pás, rotor fechado radial de 2 pás, rotor fechado semiaxial, então com uma leve inclinação aqui, né, rotor de fluxo axial, rotor fechado de pá única, então uma única pá aqui, rotor aberto semiaxial. Então ele é aberto aqui, observem que ele não tem as duas paredes de fechamento aqui, ó. Ele é apenas uma pá, né, uma parede. Rotores especiais para líquidos com gases e contaminados, então posso ter um rotor aberto com 3 pás, e rotor de fluxo livre. E ainda rotores periféricos para líquidos limpos, baixa vazão e alta pressão. Então tem os rotores periféricos, ok? Ainda um rotor estrelado, geralmente usado em bombas autoescovantes, bombeando meios limpos. Então, rotor estrelado para bomba de canal lateral. Corpo espiral, ou também conhecido como voluta. O corpo espiral é o responsável pela contenção do fluido bombeado, bem como prover oportunidade para a conversão da energia cinética contida no fluido em energia de pressão, passo fundamental
para o bombeamento. Então, juntamente com o rotor, né, esse corpo espiral é o que auxilia ao ganho de energia, de pressão do líquido. Né? É ele que vai conduzir, então, esse fluido em direção à zona de alta pressão, ou seja, à zona de recalque. Então, a espiral propriamente dita é a boca de recalque, e a boca de recalque são separados por uma parede chamada língua da espiral. Existem as seguintes formas de corpo de espiral com um simples estágio. Então, simples espiral, dupla espiral, circular e mista. Então, as duas primeiras formas são as mais usuais e conhecidas. Então, dependendo da forma do corpo, a força radial atuante do conjunto girante se altera. Então, o corpo da bomba, ou seja, a voluta, ela tem grande importância na energia do líquido, porque dependendo de como é construída, ela pode alterar essa energia. Então aqui a gente tem simples espiral, mista, circular e dupla espiral. Tá? Uma outra classificação dos corpos seria quanto ao seu seccionamento, ou seja, corpo bipartido axialmente e corpo bipartido radialmente. A vantagem essencial do corpo bipartido axialmente diz respeito à facilidade de manutenção, que pode ser feita pela simples remoção do corpo superior. Então eu consigo ter acesso mais facilmente aos componentes, né, dessa bomba, ao rotor, sem precisar desmontar ela inteira. Tá? Então, no que diz respeito aos bocais das bombas, são executados das seguintes formas. Eles podem ser rosqueados, normalmente utilizados em instalações de construção civil, bomba de pequeno porte, bombas para pequenas irrigações e por aí vai. Ou flangeados, utilizados em instalações industriais, abastecimento de água, né, médias e grandes irrigações. Então, se a gente observar ali, ó, a gente consegue observar que tem uma rosca nesses bocais ali, né, onde tem a flechinha vermelha. Já nessa outra aqui, eu observo que tem perfurações ali, né. Aquilo ali, então, é um flange, onde vai receber parafusos para fixação. Então, como são bombas que têm uma pressão um pouco maior, há a necessidade desses componentes serem parafusados, porque o excesso de pressão pode ocasionar uma ruptura se fosse uma rosca. Né? A rosca ela não serve, ela não teria força suficiente para aguentar a pressão e estouraria facilmente. Tá? Então, essa é a diferença aí, quando eu tenho uma pressão muito elevada, a necessidade de ser parafusado ali, né, de ser flangeado, ok? O eixo. A função do eixo é transmitir o torque do acionador ao rotor, ou seja, o torque ali do motor para o rotor. O eixo deve ser construído em material que suporte as variações de temperatura, quando para aplicação que envolvam líquidos quentes, bem como a fadiga devido a cargas aplicadas que surgem durante a operação. Então tem que ser um material que ele consiga aguentar, né, uma situação de trabalho extrema, tá? Um desgaste extremo. Tá? Então eu posso ter aí eixo de uma bomba com rotor em balanço e eixo de uma bomba com rotor entre mancais. Tá? Aqui está um exemplo do eixo aqui diretamente na voluta, aqui, né, ligando o rotor, tá, no corpo da bomba ali. Bem bacana, figura, né? Então, outro componente, a luva protetora de eixo. Então, a luva protetora de eixo tem a função de proteger o eixo contra a corrosão, erosão e desgaste causado pelo líquido bombeado. Além disso, deve proteger o eixo da região do engachetamento, contra o desgaste causado pelas gachetas. Tá? As gachetas são sistemas de vedações, que a gente vai ver daqui a pouco. Tá? Então a luva protetora gira com o eixo e geralmente é fixada de forma axial por gachetas ou rosqueadas no eixo. Temos os anéis de desgaste, são peças montadas só na carcaça, só no motor ou em ambos, e que, mediante pequena folga operacional, fazem a separação entre regiões onde imperam as pressões de descarga e sucção, impedindo assim um retorno, no exagerado aí de líquido na descarga para a sucção. Então são peças baratas que evitam desgaste e a necessidade de substituição de peças um pouco mais caras. Tá? A caixa de selagem tem como principal objetivo proteger contra vazamentos,
nos pontos onde o eixo passa através da carcaça. Os principais sistemas de selagem utilizados em bombas centrífugas são as gachetas e o selo mecânico. Tá? Gachetas são materiais deformáveis utilizados para prevenir ou controlar a passagem de fluido entre duas superfícies que possuem movimentos, uma em relação à outra. Podem ser construídas de fibras vegetais, jutas, rami, algodão, fibras minerais ou fibras sintéticas, de acordo com o fluido a ser bombeado, temperatura, pressão, ataque químico e por aí vai. Então, determina-se um ou outro tipo de gacheta aí, dependendo da condição que você vai trabalhar. Sua função varia com a performance da bomba, ou seja, se uma bomba opera com sucção negativa, sua função é prevenir a entrada de ar dentro da bomba. Entretanto, se a pressão é acima da atmosférica, sua função é evitar vazamento para fora da bomba. Então, eu tenho aqui, né, a caixa de selagem e as gachetas ali, tá? Então, são esses anéis aqui, ó, que vão evitar que ocorra vazamento de água aqui em regiões onde não pode ter, né, esse líquido circulando. O selo mecânico, quando o líquido bombeado não pode vazar para um meio externo, por um motivo qualquer, um líquido inflamável, tóxico, corrosivo, com mau cheiro, ou quando não se deseja vazamentos, a gente utiliza um outro sistema de selagem que a gente chama de selo mecânico. As superfícies de selagem são localizadas em um plano perpendicular ao eixo, consiste em duas partes adjacentes e altamente polidas, uma ligada ao eixo e a outra parte, né, estacionária da bomba. Essas superfícies altamente polidas são mantidas em contato contínuo por molas, formando um filme líquido entre as paredes rotativas e estacionária, com muito pequena perda por atrito. Tá? Então, é esse sisteminha aqui, né, com essa mola que vai ali no lugar daquelas gachetas. Suporte de mancal, cavalete de mancal. Bombas de simples estágio podem ter, dependendo do projeto, um suporte de mancal ou um cavalete de mancal. As bombas de simples estágio com suporte de mancal são normalmente do tipo back pull out, ou seja, o suporte de mancal junto com o rotor são desmontáveis por trás, sem remover a carcaça da bomba. Então observem aqui, ó, que eu tenho parafusos aqui que me permitem desmontar e acessar o rotor da bomba, né? Sendo que aqui, ó, o corpo da bomba, a voluta, ela é fixada. Então eu não preciso desengatar o cano, né, da sucção nem do recalque. Tá? Eu consigo abrir a bomba aqui por trás, tirar tudo para fazer uma manutenção corretiva, né, sem precisar desmontar a canalização. Então sua facilidade é facilitar para desmontar a bomba, não sendo necessário soltar a tubulação de sucção e de recalque. Tá? Então tá ali, né? Isso aqui facilita muito, porque eu consigo retirar toda a parte de trás, né? Que fica livre e o corpo da bomba continua fixo. Bombas de simples estágio com cavalete de mancal. Tem aí, para os tamanhos menores e médio, normalmente o apoio da bomba só no cavalete de mancal, e não permitem a desmontagem sem tirar a bomba inteira do local, tá? De instalação. Então, vantagem: maior robustez e acionamento por polias e correias diretamente na ponta do eixo da bomba. Tá? Porém, né, se eu precisar fazer alguma manutenção, há necessidade de eu desmontar ali as tubulações de recalque e de sucção. Tá? Então, observem que aonde é fixado ali, ó, não permite, né, ali a permanência da voluta do corpo da bomba sem que eu desmonte tudo. Tá? Mancais. Os mancais têm a função de suportar o peso do conjunto girante, forças radiais e axiais que correm durante a operação. Bombas de construção horizontal possuem normalmente mancais de rolamento para suportar forças radiais e axiais. Então tá ali, né, aqui os mancais que vão suportar então, né, toda essa movimentação, essa trepidação que vem do eixo, tá? Então ele tem essa função de suportar, tá? E aí eu tenho diversos tipos de rolamento que eu posso utilizar para
colocar ali naqueles mancais, tá? Então pode ser rolamento simples, com 1 ou 2 esferas, né? Rolamento em X, ou seja, dos diversos tipos de rolamento aí que a gente pode encontrar no mercado, tá? Pessoal, obrigado pela atenção. Qualquer dúvida é só me contactar, tá? Meu muito obrigado. Até a próxima.